E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou montar uma teoria sobre o filme Vingadores Ultimato. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Por isso, não assista esse vídeo se você não tiver visto o filme, pois obviamente terá spoilers. Enfim, em um determinado momento do filme Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho analisa em alguns segundos um total de 14 milhões de futuros alternativos, descobrindo apenas uma realidade em que os Vingadores derrotam Thanos. Excuse me? But does your friend often do that? Strange, we all right? Be back, Jeremy. Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605,000. How many did we win? One. Algo que me intrigou muito nessa cena foi como o Doutor Estranho conseguiu calcular tão rapidamente, dentre 14 milhões de futuros alternativos, um que satisfizesse suas necessidades, no caso a vitória dos Vingadores. Qual o algoritmo será que o Doutor Estranho usou para fazer uma computação assim tão ágil? Minha teoria é que ele usou um método de projeto de algoritmos que chamamos de programação dinâmica. Vamos entender isso melhor. Basicamente, a programação dinâmica é um método de resolução de problemas por meio da divisão deles em subproblemas, partes menores do problema original. Esses problemas menores são solucionados um por vez, armazenando-se assim as subsoluções que se repetem. Essa questão de armazenar subproblemas na memória é muito importante, pois ao invés de recomputar novamente subproblemas que se repetem, você simplesmente busca essas soluções anteriores e as usa como convém. Isso economiza tempo de computação, ao custo de um pequeno gasto de memória. É importante a gente observar que a programação dinâmica só faz sentido se eu for capaz de dividir um problema grande em problemas menores, e se esses subproblemas se repetem em outras soluções. Vamos entender melhor isso usando o problema que o Doutor Estranho precisava solucionar. O problema dele de achar a linha do tempo em que os Vingadores vencem Thanos é de otimização, pois você tem um conjunto de possíveis soluções, mais de 14 milhões de acordo com o filme, e você quer a solução que melhor atende às suas demandas. Cada solução tem um valor, e a solução ótima será apenas uma, a única linha do tempo encontrada por Stephen Strange em que os Vingadores derrotam Thanos. O problema em questão é achar a linha do tempo que possibilite a vitória dos Vingadores. Podemos dividir cada linha do tempo em partes ou subproblemas. Pode ser algo como deixar Thanos dar o estalo, You should have gone for the head. esperar o retorno do Homem-Formiga, viajar no tempo em busca das joias do infinito, dar o estalo que desfaz a investida de Thanos, deter Thanos definitivamente, sucesso. Cada passo para solucionar o problema é um subproblema, que consiste em verificar aquela etapa em questão. Vamos supor que Strange gasta um tempo considerável analisando cada subproblema. Ou seja, ele tem que verificar Thanos dando o estalo, esperar o retorno do Homem-Formiga, viajar no tempo em busca das joias do infinito, enfim, ele gasta um tempo olhando cada pedaço da solução
e ele gasta um tempo razoável fazendo isso. Basta assim que Doutor Estranho verifique todos os subproblemas da linha do tempo em questão para saber se essa é a solução do problema geral. No entanto, algumas linhas do tempo podem não atender à condição desejada pelos Vingadores, que é achar uma linha do tempo que derrote o Thanos. Por exemplo, você pode achar uma linha do tempo ali onde Thanos dá o estalo e o Homem-Formiga não retorna nunca, sendo assim uma linha do tempo fracassada. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Note que nessa linha do tempo que fracassou, o subproblema deixar Thanos dar o estalo é parte da solução ótima final, ainda que não saibamos disso. Assim, não tem porquê o Doutor Estranho perder tempo olhando Thanos dar o estalo novamente. Ele simplesmente anota essa subsolução e caso ela apareça de novo em outra linha do tempo, o Doutor Estranho não precisa perder tempo assistindo Thanos dar o estalo de novo. Vamos ver agora outra linha do tempo. Thanos dá o estalo, esperamos o retorno do Homem-Formiga, ele consegue retornar, só que os Vingadores falham ao tentar viajar no tempo em busca das Joias do Infinito, outro fracasso. Como o Stephen Strange já verificou em outra linha do tempo que Thanos deu o estalo, ele não precisa assistir essa cena de novo na outra linha do tempo. Só que é a primeira vez que nos deparamos com essa subsolução, que é esperar o retorno do Homem-Formiga. Então, caso essa situação ocorra de novo em outra linha do tempo analisada, você não precisa perder tempo verificando isso novamente. Só que essa solução global que eu apresentei para vocês ainda não é boa, pois os Vingadores fracassaram na tentativa de viajar no tempo em busca das joias. Vamos tentar outra solução? Novamente, Thanos dá o estalo, esperamos o retorno do Homem-Formiga e ele consegue retornar com sucesso. Os Vingadores conseguem viajar no tempo em busca das joias do infinito, só que na hora de dar o estalo aonde metade das pessoas que morreram voltassem, quem dá o estalo é o Gavião Arqueiro e ele fracassa ao tentar fazer isso. Novamente temos outra linha do tempo com problemas. Vocês conseguem observar o que está acontecendo? Se Strange gastasse muito tempo verificando cada subproblema, ou seja, cada parte dessa solução várias vezes, teríamos uma computação muito ineficiente. Ao invés de gastar poucos segundos analisando uma linha do tempo, Strange poderia levar séculos para conferir tantas possibilidades, reassistindo várias vezes cenas que ele já viu em outras linhas do tempo. Se o custo computacional for gasto uma vez em cada subproblema que se repete, anotando a solução e só consultando ela quando ela ressurgir, então teremos uma computação muito mais eficaz. Mas Lucas, e se Strange foi na força bruta, mas ele consegue computar cada verificação de linha do tempo muito rapidamente? Teria que ser um computador quântico, capaz de fazer cálculos em velocidade próxima da luz, para não precisar podar subsoluções que falham ao objetivo final. E mesmo assim, nessa situação, eu acho que ele ainda precisaria podar essas partes de linha do tempo, pois a complexidade cresce muito rapidamente. Algoritmos simples de ordenação de números, pegar números e colocar eles na ordem de menor para maior, já demonstra isso. Um algoritmo que ordena 10 milhões de números com alguma eficiência pode demorar mais de 5 horas, enquanto um algoritmo mais eficiente leva 20 minutos para fazer o mesmo trabalho. Nesse exemplo, temos mais de 1000 vezes melhor eficiência para algo simples de se fazer, que é ordenar números. Ou seja, mesmo para problemas simples, a complexidade cresce muito rapidamente. Imagina num problema complicado que é você analisar linhas do tempo alternativas. Além disso, pense o seguinte: se o computador for muito veloz e tivermos estratégias para simplificar os cálculos, por que não usar? Vocês acham que Strange não faria isso? Será que as ciências místicas não precisam de eficiência? Se não, bom, então Strange está bem abaixo do potencial do que um cientista da computação pode fazer. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você na próxima e falou!